Olá, pessoal, tudo bem? Do ciclo 3. Vamos começar mais uma aulinha e olha, ouça isso. Iron Maiden, hein? No final da aula tem a dica musical para vocês, ok? Vou tirar agora para não atrapalhar nossa aula, né? Hoje nós vamos continuar com a frente 3. E nós vamos hoje para... Só um momentinho aqui. Pronto. Nós vamos hoje iniciar a apostila 2. Nós finalizamos a apostila 1 com a aula de geradores, a aula número 6. E como a aula 7 é uma aula muito curta, então eu vou falar já hoje os conteúdos das aulas 7 e 8, ok? Então, estamos no caderno 2 ou apostila 2. Vou mudar aqui. Apostila 2 ou caderno 2, frente 3, módulo 7. Pega aí o seu caderno e me acompanha. Vamos começar na página 22, tá bom? A teoria. Eu tenho aqui um circuitinho simples. Isso aqui se chama circuito simples. Vocês estão vendo que é um circuito em forma de um quadrado, em forma de um retângulo, onde eu tenho um gerador com a sua resistência interna e ele está alimentando um resistor qualquer. Então, vamos lembrar uma coisa que ficou lá do caderno 1. Este E aqui é a força eletromotriz do gerador, que representamos por FEM, tá? Se fosse uma pilha de controle remoto, esse E valeria 1,5 volts, como já falamos isso, tá? Este R aqui é a resistência interna do gerador, o R minúsculo, tá? E esse R aqui é uma resistência qualquer, esse gerador está alimentando esta resistência. Vocês estão vendo que está saindo uma corrente, ó, entra pelo polo negativo, que é o tracinho menor, sai pelo polo positivo e a corrente aqui circula nesse sentido que eu estou mostrando para vocês. Como é que eu calculo essa corrente que circula nesse circuito? Por uma lei chamada lei de Pouillet, que nós vimos no finalzinho do caderno 1 e vamos recordar hoje. A lei de Pouillet me diz que a corrente I que circula nesse circuito é a força eletromotriz do gerador dividido pela somatória, esse é aquele símbolo matemático que vocês conhecem, somatória de todas as resistências aqui do circuito. Nesse circuito, no caso, nós temos duas resistências, a resistência interna, que eu representei por R minúsculo, mais a resistência externa que ele está alimentando. Então, essa somatória aqui de R seria R minúsculo mais R maiúsculo, ok? Esta é a lei de Pouillet para se calcular corrente elétrica em circuitos simples. Então, nós vamos para o primeiro exercício do módulo 7, que está na página 23. Determine a intensidade da corrente elétrica nos circuitos 1 e 2, indique o sentido da corrente. Letra A, circuito 1, nós temos aqui ó, um gerador com força eletromotriz E, 27 volts, sua resistência interna de 1,5 ohm está alimentando um resistor de 7,5 ohms. Vamos calcular a corrente pela lei de Pouillet. E é E somatória das resistências. E, força eletromotriz está aqui, ó. Gerador tem força eletromotriz 27. Somatória das resistências. A interna, que é 1,5, mais a externa, que é 7,5. 1,5 mais 7,5, 9 ohms. 27 dividido por 9 dá uma corrente elétrica de 3 amperes. Como aqui está o polo negativo e aqui o polo positivo, a corrente está fazendo isso aqui, ó. Entra pelo negativo, sai pelo positivo, então ela está aqui, ó, circulando no sentido horário. Então, essa é a resposta do primeiro exercício, item A. O item B, o circuito 2, nós temos aqui ó, um gerador de força eletromotriz 36, resistência interna 4, e nós temos aqui ó, mais 3 resistores, ok? Como é que eu calculo a corrente? A força eletromotriz E, tá aqui ó, 36, coloquei aqui, e somatória de todas as resistências.
Então, eu peguei a resistência interna 4, mais 3,5, mais 2,5, mais 2. Coloquei aqui, a somatória dá 12, a corrente elétrica também vai dar aqui 3 amperes. Aqui está o polo negativo, aqui está o polo positivo, então a corrente faz isso aqui também, ó, no sentido horário, ok? Exercício número 2. No exercício número 2, eu tenho um circuito, a força eletromotriz E vale 30, eu quero a corrente que passa pelo resistor de 5, por aqui. Cuidado aqui que nós temos dois resistores, ó, 9 e 9, associados em paralelo. Então, eu preciso transformar isso num circuito simples. Então, esses dois aqui, eu vou fazer a resistência equivalente. Lembram lá do caderno 1, que toda vez que eu tenho dois resistores iguais associados em paralelo, eu faço R sobre N. R é o valor do resistor, no caso 9, dividido por N, a quantidade de resistores. Aqui são dois resistores, então 9 dividido por 2, aqui eu tenho um resistor de 4,5. Ó. Redesenhei o circuito e no lugar dos dois de 9, coloquei um de 4,5. Então, agora eu tenho um circuito simples em forma de um retângulo aqui. Lei de Poilet e somatória das resistências. O E está aqui, 30, somando as resistências. Meio mais 4,5 dá 5, mais 5, 10. 30 por 10, corrente elétrica que circula nesse circuito, 3 amperes, alternativa D. Se ele pedisse o sentido, seria esse, ó. Eu estou indicando para vocês na setinha aqui do mouse, tá? Esse é o sentido que a corrente circula nesse circuito, ok? Exercício 3. No circuito da figura, a intensidade da corrente através do amperímetro é igual a 3,5 amperes com a chave S aberta. Então, com esta chave aberta, aqui não passa corrente, ó, esse resistor de 5 ohms não funciona. Então, vocês entendem esse circuito como sendo aqui o gerador, ó, a corrente faz isso. Opa, vem para cá, passa pelo amperímetro, aqui está o amperímetro e retorna, tá? Então, com a chave aberta, isto não funciona e este amperímetro está indicando 3,5 amperes. Então, não vou nem ler o resto do problema. Vamos fazer, em primeiro lugar, a lei de Poilet para a chave aberta. Então, tá aqui, ó, chave aberta, I é igual a E, somatória de R. O I, o problema forneceu, a leitura do amperímetro 3,5. O E, eu não sei, ó, ele não deu o valor do E, coloquei E aqui. Somatória das resistências. Como esta não funciona, então eu somo esta resistência 5, mais esta daqui 1, 5 mais 1, 6, tá? Multiplico em cruz, 3,5 vezes 6, eu descobri que este gerador tem 21 volts, ok? Vamos ler o resto do problema. Desprezando-se as resistências internas do amperímetro da bateria, calcule a intensidade da corrente no amperímetro em amperes quando a chave estiver fechada. Agora eu fecho essa chave S. Então, agora este resistor funciona. Como ele vai funcionar? Ele vai estar em paralelo com esse resistor, ó. Então, 5 e 5 em paralelo, igual ao problema anterior. Resistores iguais, eu faço R sobre N, ou seja, 5 sobre 2, que daria 2,5, tá? Então, com a chave fechada, ó, a nova corrente é E, que eu já achei aqui anteriormente, 21, somatória das resistências. Então, essas duas aqui em paralelo, 5 dividido por 2 dá 2,5, mais essa resistência 1. 2,5 mais 1 dá 3,5, 21 por 3,5, a corrente é de 6 amperes com a chave fechada, alternativa C. Exercício 4, último exercício dessa aula. Um circuito é formado por uma associação mista de 4 resistores conectados a um gerador de tensão contínua G, olha ele aqui, de 100 volts, tá?
com os valores de tensão e resistência indicados na figura. Sendo os resistores ômicos, eu quero a tensão no resistor de 3 ohms. Então, ele está ligado de 3 ohms entre esse ponto que eu estou mostrando até aqui. Só que antes de achar a tensão, eu preciso achar a corrente que circula no circuito. Então, o que eu vou fazer? Deixar o circuito simples, em forma de um retângulo, tá? Então, o que eu pego? Esses 2 resistores, que estão em paralelo e valem 10 ohms, tá? São iguais, 10 por 10 dá 5. Então, aqui, ó, 10 dividido por 2 dá 5. Essa resistência é 2, aqui é uma de 5 e aqui uma de 3. Então, 2 mais 5 mais 3. E o gerador tem 100 volts, tá? Então, aqui vai dar 2 mais 5 mais 3, 10. Então, a corrente que circula aqui é de 10 amperes. A tensão elétrica aqui, ó, basta aplicar a lei de Ohm, U igual a R vezes I. A resistência é 3, olha ela aqui, e a corrente deu 10. Então, 30 volts é a tensão elétrica aqui nos terminais desse resistor de 3 ohms. Alternativa E, ok? Essa lei de Poilet, pessoal, nós já tínhamos visto lá atrás no caderno 1, como eu falei para vocês, tá? Então, essa foi só uma aula de exercícios. Nós vamos para a aula número 8, que é uma aula extremamente simples, que fala de associação de geradores. Então, nós temos associação de geradores em série e em paralelo. O que é uma associação de geradores em série? Então, vocês têm aqui 3 pilhas, ou aquelas pilhas que vocês conhecem como pilha de controle remoto, de 1,5 volt, 1,5 volt, 1,5 volt. Elas estão ligadas uma atrás da outra, elas estão ligadas em série. Como que eu represento isso em termos de símbolo? Ó, força eletromotriz E, resistência interna R, da primeira. Força eletromotriz E e resistência interna R da segunda, E e R da terceira. Então, essa é a representação do gerador desses aqui em série por símbolos, tá? Como é que eu faço o E equivalente? Não tem segredo. Se eles estão em série, você soma tudo. E mais E mais E, 3E. E a resistência aqui, ó, essa e essa também eu somo. A resistência interna equivalente, R mais R mais R, 3Rs. Como é que ficaria isso se eu aplicasse a lei de Poilet? Para este circuito, ó, eu tenho 3 geradores, 3 pilhas alimentando um resistor. Então, o E é o E equivalente 3E e a somatória de R, ó, 3R minúsculo, né, que é da resistência interna, mais o R maiúsculo, ok? Associação de geradores em paralelo. Eu tenho aqui 3 pilhas de controle remoto, ó, associadas em paralelo. Detalhe importante, nós só associamos geradores em paralelo se eles forem idênticos, se eles tiverem a mesma força eletromotriz e a mesma resistência interna. Detalhe importante, o E equivalente é o próprio valor do E. Então, se isso for uma pilha de controle remoto, ó, 1,5 volt, 1,5 volt, 1,5 volt, o E equivalente continua sendo 1,5 volt. O que muda? A resistência interna. Se a resistência interna, ó, é igual e associada em paralelo, a gente usa R sobre N, igualzinho fazíamos com o resistor. No caso, eu tenho 3, R sobre 3. Como que ficaria aqui a lei de Poilet para esse circuito simples? I, tá aqui, ó, I. A força eletromotriz E é o E equivalente, que é o próprio E, olha ele aqui, e somatória das resistências. Então, a resistência interna, que é R sobre 3, mais a externa, que é R, ok? Primeiro exercício de gerador. Esse exercício está na página 25 do caderno de vocês. Como estão associadas as pilhas de cada conjunto? Ó, conjunto 1 dá para ver que todas as pilhas estão associadas em paralelo, ó, polos positivos ligados aqui pelo mesmo fio, polos negativos ligados pelo mesmo fio. Então, conjunto 1 paralelo.
Conjunto B, cuidado, ó, o fio sai do polo positivo, vai para o negativo. Positivo para o negativo. Se vocês esticarem isso aqui, vocês vão ver que um vai estar atrás do outro. Vão ficar igual essa figurinha aqui, ó, um atrás do outro, ok? Então, este segundo circuito estão associados em série. Primeiro exercício é só isso. Exercício número 2. Dispomos de algumas pilhas idênticas de resistência interna desprezível, fios e pequenas lâmpadas de mesma potência. Um estudante monta alguns tipos diferentes de circuitos conforme a figura. Em relação aos fios ideais, considere as afirmativas sobre a corrente que circula pelos circuitos. Então, aqui nos itens 1, 2, 3, 4, ele está dizendo quem é maior, quem é menor, tá? Depois a gente lê. Vamos pegar o circuito número 1 e aplicar a lei de Pouillet. I é igual E. Ó, este gerador tem força eletromotriz que eu chamei de E, e só tem a resistência da lâmpada. Então, E sobre R fica para o primeiro circuito. Circuito 2, eu tenho um gerador, então também E, tá aqui, e eu tenho duas resistências em série. Em série eu somo R mais R, 2R está aqui, ok? Circuito 3, eu tenho dois geradores associados em série. Em série eu somo E mais E, 2E, tá aqui, ó. E só tenho uma resistência, então dividido por R. Circuito 4, cuidado, os geradores estão em paralelo. Lembra que em paralelo o E equivalente ao próprio E, tá aqui, ó. E só tenho uma resistência. Então, o que a gente conclui dessas 4 respostas aqui, ó? As correntes nos circuitos 1 e 4 são iguais. Dá para perceber que a corrente no circuito 3 é a maior que tem, por quê? Porque o E é diretamente proporcional à corrente I. Então, se aqui eu tenho 2E, ó, nenhum. Aqui é E e aqui é E. Esse é o único que é o dobro. Então, a corrente aqui no circuito 3 é a maior. E a corrente no circuito 2 é a menor, porque ó, o R é inversamente proporcional. Aqui, como o R está vezes 2, então a corrente é a menor. Então, a afirmativa número 1 diz que a corrente que circula pelo circuito número 2 é menor que no 4. Realmente, ó, no 2, aqui é menor que no 4, a número 1 é verdadeira. Afirmativa 2, a corrente que circula no circuito 1 é menor que a do 3. Realmente, a do 3 é a maior que existe, então a do 1 é claro que é menor. Número 2, verdadeira também. Afirmativa 3, a corrente que circula pelo circuito 1 é menor que a do 4. A do 1 e a do 4 são iguais, então, falsa. Número 4, no circuito 2, quando a corrente passa pelo ponto A, ela é maior do que quando passa pelo ponto B. Errado, a corrente que circula aqui, ó, nesse circuito é a mesma. Pela lei de Pouillet, a corrente é a mesma. Então, número 4, falsa. Então, são verdadeiras afirmativas 1 e 2. Resposta alternativa A. Terceiro e último exercício desta aula. Eu tenho aqui um circuito com 3 geradores em paralelo. Olha aqui. Então, o E equivalente ao próprio E, coloquei aqui, ó. As resistências em paralelo ficam R sobre N, como são 3, R sobre 3. Então, eu troquei tudo isso daqui, ó, em paralelo por isso daqui. E o resto copiei igual, ó. O 2R está aqui, continua aqui. Este R aqui, ó, continua aqui. E esse 3Rs continua aqui, ok? A tensão elétrica no resistor de resistência elétrica R. Quanto vale a tensão aqui? Então, primeiro, nós vamos simplificar o circuito, como já fizemos aqui, e aplicar a lei de Pouillet. Só que esse E foi dado e vale 6 volts. Então, ó, troquei este E por 6, ok? A resistência interna, que ele colocou aqui como R minúsculo, vale 0,30 ohms. Então, aqui, ó, 0,30 dividido por 3, 0,10, ok?
Aqui, ó, eu tenho 2R. O R maiúsculo vale 0,40. 2 vezes 0,40, 0,80. Este R, então, é 0,40, está aqui. E aqui 3R, 3 vezes 0,40, dá 1,20, ou 1,2, ok? Então, lei de Poilet, E, que é 6, somatória das resistências. 0,80 mais 0,40 mais 1,20 mais 0,10 dá 2,5. 6 por 2,5, 2,4 amperes é a corrente que circula aqui. Ó, a corrente está fazendo isso aqui, ok? Agora eu quero a DDP aqui, ó, no resistor R, eu coloquei os pontos AB. Quanto vale a DDP aqui? Basta aplicar a lei de Ohm. U entre os pontos A e B é R vezes I. O R é 0,40, a corrente calculei aqui em cima 2,4, 0,96 volts. Alternativa B de bola, ok? Pessoal, se vocês tiverem qualquer dúvida na aula de hoje, esses são os meus contatos, eu sempre deixo para vocês, ou pelo Facebook, ou pelo Instagram, ou por e-mail, tá? Depois de vocês assistirem este vídeo, respondam no Google Formulários, lá tem uma ou duas perguntinhas. Esse link aqui está na sala virtual, é só clicar em cima, já vai direto no Google Formulários e ouça essa música maravilhosa do início da aula de hoje, que era a música do Iron Maiden. Ok, pessoal? Até mais. Até a próxima aula. Tchau!